E olha que bonito que o Papa vai dizer, que primeiro, os avós são chamados a partilhar esse patrimônio da fé. E aquilo que eu disse, muitos de nós, como aqui a Margarete também testemunha, muitos de nós, nossos avós, nos levaram para a igreja, evangelizaram o nosso coração. Muitos de nós também aprenderam as primeiras orações, desde pequeno também com a vovó, com o vovô, a oração do Anjinho da Guarda, que geralmente é a primeira oração que se aprende. Anjinho da Guarda, meu bom amiguinho, leve-me sempre para o bom caminho. Isso é coisa da minha avó, e que a gente guarda e nunca vai esquecer. Portanto, isso que o Papa fala é de fato uma realidade. E se você é vovó nova ou vovó já idosa, vovô também, ensine o dom da fé, partilhe, deixe para os seus netos uma referência tão bela que eles jamais vão esquecer. E depois vem a segunda fala do Papa, que é a importância do diálogo entre gerações. Gente, não tem acontecido mais o diálogo entre gerações. Às vezes, os netos, principalmente adolescentes, adultos, chegam na casa da avó, do vô, não conversa no domingo como deveria conversar e já pega o celular e fica lá assim o tempo todo e não dialoga. Como é importante compreender que diferentes tempos, diferentes gerações, mas uma só fé, um mesmo Espírito, que deve unir a família. Se você pode ensinar a sua avó a mexer no celular, que às vezes não sabe direito, ensine, tenha paciência, dialogar, gerar um vínculo para ter diálogo. Quer ver uma coisa interessante? Pergunte, sente com seus avós, se você tem essa possibilidade, e pergunte para o seu avô ou para a sua avó: vô, como que você conheceu a vovó? Como que começou o namoro? E eu acho interessante que eu fiz essa pergunta para os meus avós paternos já falecidos, e eu perguntei para o vô: como que você conheceu a avó? Ele falou: foi na igreja, foi numa quermesse. Eu tinha vergonha e falei para o meu amigo: vai lá e fala para a Aldivina que eu quero namorar com ela. O amigo do vovô foi e começou a namorar com a minha avó durante 3 meses. Roubou a ideia. E daí depois que terminaram o namoro, que não deu certo, ele foi lá e falou assim: agora você vai ser minha namorada. E ficaram 65 anos casados até que a morte os separou. Olha que testemunho belo. Então quando pergunta, você vai conhecendo mais, vai sabendo mais. E como tem de fato uma fonte de riquezas. Tantas vezes eu perguntava também para o meu avô, ele falava que ajudava a construir a igreja lá no Paraná em 1º de maio, com o Padre Severino, e fazia tantas coisas. Gente, era um homem que não era estudado, mas que era cheio da sabedoria divina, cheio da sabedoria de Deus. Então, às vezes no nosso país, a gente é acostumado pela nossa cultura a olhar os idosos como um problema, né? Problema de INSS, problema de saúde, problema de tantas coisas, mas na família, nunca, para nós católicos, nunca podem ser tratados como problema. São bênçãos de Deus, são fonte de sabedoria, é o lugar dos melhores conselhos. Por quê? Porque eles fazem a teologia do joelho no chão. Talvez nunca vão frequentar uma faculdade teológica, entender mais de Deus, estudar a Bíblia. Mas eles sabem tanto. Minha avó materna lá de São José, ela aprendeu a ler mais e a escrever muito simples até o dia de hoje com a palavra de Deus. Se pegar a Bíblia da minha avó, tá toda arriscada, cheio de santinho, cheio da foto dos netos, dos filhos, com páginas que às vezes até pega na mão a página já assim que solta. E eu falo, que coisa mais linda, porque é uma Bíblia usada. Triste é quando a gente chega na casa e às vezes vê só a Bíblia lá aberta no Salmo 91 para espantar os mal-olhados, que muitas vezes se coloca quase como uma superstição, mas não se lê, não se comunga da palavra. E os idosos nos ensinam muito isso. Viver lendo a Bíblia, guardando a palavra no coração e ensinando. Eu tenho certeza que o meu sacerdócio é resultado de muitos rosários, de muitos terços que os meus avós rezaram por mim. Então, hoje é dia de você e eu louvarmos a Deus por eles e pedirmos que a sabedoria dos idosos também venha sobre nós, que a sabedoria como dom do Espírito Santo também desça sobre nós, que a sabedoria como dom carismático de 1 Coríntios 12 também venha sobre nós. Nós queremos não fazer no ímpeto humano qualquer coisa, mas viver na graça de Deus, viver conforme, na forma da graça de Deus. Confira o episódio completo no canal da Rádio Católica de Osasco no YouTube. Te esperamos lá!